Olá, meu povo, vamos chegando para mais um Pascom Entrevista. Nessa segunda-feira, quero acolher você que vai estar conosco. Será uma noite abençoada, eu acredito nisso, porque nós iremos falar de algo muito especial hoje, que é a questão da caridade em meio à pandemia. Então, enquanto você vai chegando, eu quero aqui me apresentar. Sou Elton Firmino, sou membro da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santa Terezinha e também coordenador paroquial de pastoral. Queremos aqui também lembrar que nós temos toda uma programação especial nas nossas redes sociais, que você pode acompanhar durante toda a semana. Nós sabemos do isolamento social na qual nós estamos vivendo nesse tempo, mas nós não paramos, a Paróquia Santa Terezinha não parou, como todas as outras paróquias da Arquidiocese. Nós estamos oferecendo para todos os nossos paroquianos, para todas as pessoas que seguem as nossas redes sociais, várias programações, estudo bíblico. Agora na quarta-feira nós teremos uma novidade. Cada quarta-feira nós iremos passar algo diferenciado, que vai ser repostado da CNBB, da igreja, pregações. Então você vai poder ficar antenado em tudo aquilo que está acontecendo. Não sei se você que me acompanha participou na quarta-feira passada daquele belíssimo evento no Morro do Cristo, no Rio de Janeiro, rezando pelas vítimas, pelas famílias vitimadas pela Covid-19. Nós retransmitimos todo aquele momento aqui pelas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também. Na quinta-feira, nós temos a nossa missa com o Santíssimo Sacramento, com a bênção, onde nós rezamos por você, pela sua família, pela sua casa. Na quinta-feira, às 19h30. Olha, uma novidade que você precisa saber, você que nos acompanha aqui pelo Instagram. A partir de então, dessa quinta-feira, nós não iremos transmitir as missas, nem a missa de quinta e nem a missa de domingo. Nós não iremos transmiti-la pelo Instagram, somente pelo Facebook e pelo YouTube. Então você que nos acompanha aqui pelo Instagram, você pode também lá no YouTube, acessar o nosso perfil no YouTube, seguir a gente e apertar o sininho lá de notificação para que você seja notificado quando nós iniciamos qualquer atividade, tá bom? Então se lembre disso, quinta e domingo as nossas missas serão transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Aí você me pergunta assim, Elton, mas por quê? Então, porque nós, através da sua doação, através do seu dízimo que você contribui com a igreja, nós podemos nesse tempo de pandemia investir na transmissão de todas as missas, para que ela chegasse de uma forma muito melhor para você, para sua família, para que todos pudessem participar de uma forma muito espiritual desse momento. Por isso nós fizemos investimento em câmeras e um software que vai transmitir essas missas, tá bom? Então você vai ver que a transmissão pelo Facebook e pelo YouTube, elas são maravilhosas. Quem já acompanhou esse final de semana pôde perceber o profissionalismo nessas transmissões, tá bom? Olha só, nós queremos então chamar a atenção. Então quinta-feira nós temos a missa, sexta-feira nós temos a palavra com o diácono João Roberto, que é maravilhoso. A gente aprende tudo sobre a igreja. O Papa Emérito, Bento XVI, ele vai dizer assim, a liturgia converte. Quando nós conhecemos a igreja, isso converte o nosso coração. Então é importante que nós conheçamos a igreja na qual nós participamos, tá bom? No sábado nós temos lá a live com os jovens, que é uma bênção também. Cada semana eles trabalham um tema diferenciado. E no domingo, a Santa Missa às 9h30 da manhã, pelo Facebook e pelo YouTube. Tá bom? Então acompanha com a gente aí nas nossas redes sociais,
Quero aí saudar aí a Joyce, que já está conosco, Elizabeth, a Dalva, tem mais gente aqui? Tem mais, tem um montão aqui, mas eu não estou conseguindo ler. Jucimara, Fernandes, Dani, Vandenberg já está conosco aí, ó. Várias pessoas conosco aqui nessa noite. E tem gente entrando, tem gente entrando. Olha só, o que nós vamos falar nessa noite? Essa é uma noite muito especial. Porque nós iremos falar exatamente sobre caridade no tempo de pandemia, tá bom? E nós convidamos para essa noite o confrade Vandenberg Medeiros, que é coordenador de comunicação do Conselho Metropolitano de Juiz de Fora. Ele vai estar conosco falando um pouco sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Se não é a maior, é uma das maiores instituições de caridade do mundo, né? Então nós queremos acolher de modo muito especial todos os vicentinos, tá bom? Vou chamar o Vandenberg aqui. Estou chamando o Vandenberg para que ele entre conosco nessa live dessa noite, nessa Pascó Entrevista, falando sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Ei, Vandenberg, boa noite! Olá, meu amigo Elton, boa noite para você, né? Boa noite para todo mundo que nos acompanha aí através do Instagram, né, da Paróquia Santa Terezinha. E já gostaria, né, de deixar o meu abraço e meu agradecimento a você, meu amigo. Amém. Eu quero aqui lembrar, Vandenberg, eu te chamei primeiro, porque exatamente eu acho que é de suma importância da nossa paróquia, né? Lembrando, eu também sou vicentino, né? Há muitos anos, graças a Deus. Hoje um pouco afastado do movimento, mas sou vicentino, sou confrade da sociedade. E nesse final de semana, nós perdemos, a nossa paróquia teve a perda, né? Nós queremos nos solidarizar com toda a família do senhor Pedro, que também é vicentino, confrade, né? Ele foi para a casa do pai. Nós queremos nos solidarizar com toda a família e quero aqui deixar o nosso abraço de conforto, de solidarização a toda a família do senhor Pedro. Realmente, né, o Sr. Pedro, né, um vicentino muito atuante, né, sempre participativo em todos os eventos da Sociedade São Vicente de Paulo, né, um confrade que verdadeiramente amou os pobres, né, para ele não tinha tempo, não tinha hora, era um homem, né, um exemplo para nós que somos mais jovens, né, que sempre serviu muito os pobres, a sua alegria era contagiante, né, e realmente a gente teve essa perda muito grande, né, para a nossa Sociedade São Vicente de Paulo, aqui também para a Paróquia Santa Terezinha, né, e a gente gostaria realmente, né, de estar, né, levando aí a nossa solidariedade a toda a família dele e a toda a Paróquia Santa Terezinha por essa perda também. É isso aí, Vandenberg. Vandenberg, ele podia falar um pouquinho de você, Vandenberg, na Sociedade São Vicente de Paulo. Você hoje é o coordenador de comunicação do Conselho Metropolitano, né? Isso mesmo, né? Então vamos lá, né? Eu sou o Vandenberg Medeiros, né? Faço parte da Sociedade São Vicente de Paulo há 23 anos, né? Tenho 37 de idade, sou casado, tenho uma filhinha, sou casado com a Thaís, tenho uma filhinha de 2 anos que é Ana Vitória, né? É linda, por sinal. Né? Obrigado. E a gente está aí, né? Eu nasci na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Desde o ventre da minha mãe, eu já ia para a igreja, né? Participava do grupo de oração magnífica, que a minha mãe é uma das cofundadoras aqui no bairro São Judas Tadeu, onde eu moro ainda, né? Então, desde o ventre da minha mãe, a gente teve essa caminhada na Igreja Católica, né? Fazendo parte aí de grupo jovem, ajudando na liturgia e outros movimentos, associações, né? Participei muito tempo também, junto com a Renovação Carismática Católica, né? Aonde eu tive o prazer de conviver com o Elton, né, Elton? Durante muito tempo, no grupo jovem, né? No nosso grupo jovem lá em Benfica, né? E comunidade jovem, né? Porque era da Renovação. E também, né? Só que aí aos 14 anos, né? Eu entro para a Sociedade São Vicente de Paulo, né? E até colocar como uma curiosidade, né? Como que eu entrei para a Sociedade São Vicente de Paulo? Muita gente gosta quando eu falo isso, né? É porque, na verdade, eu entrei para a Sociedade São Vicente de Paulo por acaso, né? Porque o padre que tinha aqui na comunidade na época, o padre Marcionilo,
ele acabou com a catequese naquela oportunidade, falou assim, vocês têm que ir para o movimento ou para uma associação ou pastoral para que vocês possam aprender o que é a igreja de verdade. Né? Ele era assim mais radical. E aí o pessoal começou tudo a falar, eu vou para os vicentinos, vou para os vicentinos. Eu, Vandenberg, nem sabia o que era isso. Eu tinha 14 anos, nunca tinha ouvido falar. E aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, vou para esse tal de vicentino também. Só que o que acontece? O pessoal deu o nome e não foi, eu fui. Eu cheguei lá, só foi eu e mais uma menina. E quando eu cheguei, era um grupo de pessoas bem mais idosas, né? Que normalmente muitas pessoas ainda acham que a Sociedade São Vicente de Paulo é só para idosos, né? Eu cheguei lá, confesso que no primeiro momento eu não gostei, até pela questão de diferença de idade, e voltei para casa e falei que não iria participar mais. A minha mãe falou, não, você vai porque senão você não crisma. E na semana seguinte ela foi, né? Para que eu pudesse ir, né? Meio que obrigada, entre aspas. E aí o que aconteceu? Fui, comecei a gostar, comecei a conviver com os confrades e consórcios, que são os vicentinos, né? E também depois fui conhecendo os pobres, né? Olhando no olho de cada um, conhecendo cada um pelo nome, fui me apaixonando por esta causa, por esse movimento, e com a graça de Deus, isso aí eu sempre friso, né? Eu tenho a oportunidade de já há 23 anos conviverem com pessoas maravilhosas, né? Eu até falo com eles, com as melhores pessoas do mundo. Porque aquela pessoa que se coloca à disposição de servir o outro é a melhor pessoa do mundo. Né? Então, eu sempre gosto de frisar isso para eles, né? Esse é o meu sentimento, que eu convivo com pessoas muito boas. Porque aquele que se doa para o outro, né, são pessoas de um coração maravilhoso. E que bom que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, né, ela tem, né, tantos movimentos, tantas pastorais, tantos carismas, mas que todos eles, né, cada um no seu trabalho, na sua forma de agir, nos leva, né, ao encontro do Cristo, né? O Cristo eucarístico e o Cristo crucificado. Então essa, né, é a minha história aí. Eu acho bonito quando você fala, porque você fala com uma alegria muito grande, com amor. A gente percebe isso, né? Esse amor pela Sociedade São Vicente de Paulo, esse amor pela obra, né? E que traduz, eu gosto muito de dizer isso, Vanderlei, o amor pela obra, ele vai traduzir na vida do outro. Né? Quando a gente está num lugar que a gente ama, isso vai ser traduzido na vida do outro. E a gente vai percebendo o quanto que na sociedade São Vicente de Paulo, e isso é muito particular da sociedade, existem pessoas que realmente se doam, né, ali no movimento, na obra. Esses dias eu estava vendo o Vandinho, né, a gente vai falar um pouquinho no final sobre isso, vendo o Vandinho lá no Conselho Central Santo Antônio, né? Santo Antônio, isso. Santo Antônio, no meio dos irmãos de rua, e ali, lógico, com toda a proteção, com todo o requisito que a OMS pede para que a gente tenha, mas ele ali se envolvendo, isso me chamou muita atenção, porque é o que Jesus fez, sabe? Os leprosos eram alguém excluído, mas Jesus foi alguém que se colocou no meio deles, entendeu? Para dizer, olha, somos todos um. Isso é muito bonito, e eu quero assim, eu falo isso com muito orgulho, isso é muito bonito e é muito particular da Sociedade São Vicente de Paulo em qualquer lugar que a gente vai. E realmente, né, eu falo que assim, eu não vejo a minha vida sem a Sociedade São Vicente de Paulo. Porque já me perguntaram, umas 2, 3 vezes, perguntaram assim, Vandenberg, se você não fosse vicentino, como você seria? Eu falei assim, não sei. Porque eu, tipo assim, eu entrei com 14 anos, então o que eu lembro, né, da minha adolescência, já praticamente tudo dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. E eu falo que você se apaixona, né, pelas coisas de Deus através do contato que você tem com a outra pessoa. Né? Logicamente, nós temos a nossa fé, nós temos a nossa crença, mas aquilo que nos aproxima realmente do sagrado, né, do Senhor Jesus, é o contato irmão com irmão. É o contato com o outro. E assim, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu já vivi cada experiência, né, estando na Sociedade São Vicente de Paulo, que isso engrandeceu demais a minha vida. Né? Algumas pessoas falam, a minha própria esposa fala, né, a Thais, ela fala assim, Vandenberg, mas você não vê dificuldade em nada, você não é preocupado com nada. Né? Parece tipo assim, parece que você está tendo um outro mundo.
Mas é por isso que a gente já viu tanta experiência, né, do sofrimento do outro, e que a gente viu que foi possível, através primeiro da graça de Deus, e depois da ajuda de um irmão e de uma irmã, que a pessoa saiu daquela situação, né, que o que acontece na nossa vida, que às vezes a gente coloca como problema, na verdade não é nada perto do outro que sofre. E uma coisa que eu gosto muito de partilhar, eu já tive a oportunidade de entrar na casa de irmãos vicentinos, e isso, assim, eu confesso que eu me emociono ao falar disso, que eu entrei na casa de irmãos que são vicentinos e eles tinham menos do que o assistido da nossa conferência. Isso me emociona ao saber que aquele que muito pouco tem, mesmo assim ele partilha com o outro. Isso faz tão bem para mim no sentido que eu posso me tornar cada dia mais uma pessoa melhor. Porque se eu convivo com esse, que tem menos que o assistido, e mesmo assim ele partilha o que ele tem, meu Deus do céu, eu sou agraciado demais pelas coisas que Deus me dá, né? E até engraçado, né? Eu gosto de partilhar muito isso, né? Ainda mais com você, que é meu irmão, e os demais que estão aqui vendo, né? Eu vejo muito, confesso para você, as pessoas, né? Fazem novenas, fazem cerco de Jericó, sempre pedindo alguma coisa, e eu tenho uma dificuldade imensa em fazer isso, porque eu não tenho nada a pedir, sabe? Às vezes eu vejo as pessoas, vamos fazer novena, cerco de Jericó, isso, aquilo, eu acho isso bonito demais, e as pessoas conseguem, porque a fé, né? Como Jesus diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Eu creio que isso, só que eu nem sei o que pedir. Por quê? Porque Deus me dá tanto, né? E eu falo, Deus me deu tudo a partir do momento em que Ele me colocou, porque foi Ele que me colocou na Sociedade São Vicente de Paulo. Eu entrei por acaso, entre aspas, mas foi a forma que Deus achou de me colocar ali. Então, realmente, assim, é algo muito satisfatório poder conviver com o confrade, com a consórcia, né? Como, né, do próprio a gente já citou, que a gente chamava carinhosamente do tio Pedro, né? Aquela alegria dele, né, de estar com o outro. Ele gostava de estar sempre, de abraçar, né, de sorrir. Isso, ele deixou um pedacinho dele para a minha vida. Assim como o convívio com o confrade, com a consórcia, deixa um pedacinho para a minha vida. Como assim o assistido, né? E mesmo muitos não tendo nada, ou quase nada na sua casa, às vezes eles nos oferecem um olhar, um sorriso, um abraço. E isso, meu Deus do céu, Deus é infinitamente misericordioso e bondoso conosco. Então, né, a gente sempre fala na Sociedade São Vicente de Paulo, a gente oferece algo, mas a gente ganha muito mais. Ao oferecer, a gente recebe muito mais. Olha aí, ó, tem um monte de gente aí falando aí, ó, você é um abençoado, você é o escolhido de Deus, você é muito especial. Agradeço a generosidade. Olha só, isso que o Vanderberg fala é muito particular dos vicentinos mesmo. Minha avó foi vicentina, fui para os vicentinos a partir dela, né? E eu lembro da avó já idosa, com seus quase 70 anos já, ela e a dona Maria Lopes de Benfica, as duas senhorinhas, saindo com sol quente de rachar, puxando aqueles carrinhos de feira. Tinha dia que elas iam lá na sede dos vicentinos, não faltava algum tipo de alimento lá. Eu lembro, a avó voltava em casa, pegava o que ela tinha, às vezes ia faltar para ela. Para ela podia faltar, não podia faltar para os irmãos que necessitavam. Então, assim, iam debaixo do sol quente, lá de Benfica, lá na Ponte Preta, andando a pé, entrava no barro, era aquela coisa. Quantas vezes nós chamamos a atenção dela, assim, vó, não faz isso. Faço sim, porque eles precisam. E isso é muito bonito. Assim, eu chego assim, a ficar arrepiado de falar hoje, de estar fazendo essa live, eu sinto até lisonjeado, né, de fazer essa live hoje, ainda mais hoje, porque o Everton está com criança pequena em casa, né? Então ele não está podendo fazer. Vanderberg, me fala um pouquinho sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Vamos lá então, né? A nossa Sociedade São Vicente de Paulo, né? Nós somos popularmente conhecidos como os vicentinos, né? Às vezes algumas pessoas nem sabem, né, o nosso nome, assim, que é Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Fala assim, os vicentinos, né? Nós fomos fundados, né, lá em 1833, né, ou seja, há 187 anos. Nós fomos fundados lá em Paris, na França, né, por Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros. Na verdade, a Sociedade São Vicente de Paulo ela tem 7 fundadores, né?
sendo que Frederico Ozanam, então, se tornou o principal fundador da Sociedade São Vicente de Paulo. E o Frederico Ozanam, né, como muitos já sabem, né, ele é reconhecido como beato da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, e nós já estamos no processo aí final, né, se Deus quiser, da canonização. Então, se Deus quiser, em breve, não sabemos quando, mas em breve, nós teremos aí o nosso principal fundador reconhecido como santo, né, da nossa Igreja Católica. E então, né, a Sociedade São Vicente de Paulo ela foi fundada dentro de uma universidade, né, a Universidade de Sorbonne, na França, em Paris, quando, né, Frederico Ozanam, ele era um jovem, né, junto com os seus companheiros, ele era um jovem, assim, muito inteligente, né, um jovem muito participativo, ele era um debatedor, né, e Frederico Ozanam, então, participava da Conferência de Histórias. E um dos dias, né, um dos temas, aliás, que foi debatido em um dia, foi sobre questões da fé. E Frederico Ozanam, então, ele foi interpelado por um outro jovem, né, que não professava a mesma fé que nós, no caso a fé católica, né, dizendo que a Igreja Católica não fazia nada pelos pobres, pelos outros. Frederico Ozanam, logicamente, rebateu, dizendo que sim, a Igreja Católica fazia. E ele até cita, né, alguns feitos dos padres. Um exemplo dos próprios padres lazaristas. Né? O padre Lazaristas é da Congregação da Missão, que foi fundado pelo próprio São Vicente de Paulo. E aí o outro jovem, então, rebate, dizendo para ele que sim, né, a Igreja Católica fazia enquanto pessoas, ou seja, enquanto os padres ou as próprias irmãs de caridade. Mas e os leigos? O que os leigos faziam para os pobres? Né? E aí Frederico Ozanam, então, sentiu que, infelizmente, aquilo era verdade. Então, obviamente, imagine você, né, ainda mais nós, né, jovens, debatedores, no meio de um grupo onde você é interpelado, você, então, colocado, vamos chamar, se fosse hoje em dia, contra a parede, e você não tem como falar. Né? Ah, nós fazemos isso. Não. A igreja, enquanto os padres, as irmãs de caridade, ainda fazem. Mas e nós? O que nós estamos fazendo? E aquilo ficou no coração daquele jovem, Frederico Ozanam. Então ele reuniu os outros seus companheiros e nós temos que fazer alguma coisa. Né? Nós temos que fazer algo. Aí é importante, né? Isso serve de exemplo para nós em pleno século XXI. Que muitas vezes nós até ficamos indignados com algumas coisas, só que e o meu agir? Né? Frederico Ozanam saiu então, né, da palavra para a ação. E aí ele, junto com seus companheiros, no caso eram mais 5 jovens, procuraram um mais idoso, no caso idoso naquela época de 40 anos, né? Que era o Bailly, e juntos, então, eles falaram assim, não, vamos fundar uma conferência de caridade. E com isso, né, eles foram até a irmã Rosalie Rendy, que era uma filha da caridade de São Vicente de Paulo, pedir orientações. Eles queriam fazer algo, mas como fazer? Até nisso o Espírito Santo os iluminou, né, que eles poderiam ter saído fazendo de qualquer maneira, não, eles foram até ela. E aí ela orientou, então, a fazer a obra de caridade, a ir até aquele pobre. E o primeiro gesto, então, o primeiro ato de caridade da Sociedade São Vicente de Paulo foi levar um feixe de lenhas para um casal de idoso, porque naquela oportunidade, né, lá na França, estava muito frio. Então, eles pegaram o feixe de lenhas, foram até a casa de um casal de idoso e levaram para eles aquele feixe de lenha. Então, esse foi o nosso primeiro gesto, o primeiro ato de caridade da Sociedade São Vicente de Paulo. E a nossa frase, que partiu deles, de Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros, que está conosco até hoje como nosso lema de trabalho é vamos aos pobres. Né? Foi a primeira palavra, né? E o nosso lema. Então, hoje é assim, vamos aos pobres. Sabemos que muitas das vezes o pobre está vindo até nós, mas nós temos que ir até o pobre. Procurar aonde tem o pobre para poder ajudar o pobre. Né? E uma característica muito forte da Sociedade São Vicente de Paulo é o quê? É a visita aos assistidos. Né? Por isso, esse vamos aos pobres. Semanalmente, nós temos o compromisso, né? Não é uma obrigação, isso é um compromisso de estar visitando a casa do pobre. Aí algumas pessoas dizem assim, nossa, mas toda semana? Meu Deus do céu. Sim, para que a gente possa acompanhar como está aquela família. Porque se fosse só uma vez, né,
ou só um dia durante um mês, a gente sabe que no mês a situação muda muito. Então, a questão de fazer visitas regulares, né, ou regulamentares semanalmente na casa do assistido é muito importante por isso. E a gente sempre costuma dizer, atrás de um pedido de alimento, existem muitas outras necessidades. E a gente só conhece essas necessidades se a gente se tornar íntimo. Por isso que nós vamos nas casas, né? Agora, na época de pandemia, a gente não está entrando, né? Mas fora da pandemia, a gente entra, senta, toma uma água, um café, o que é nos oferecido, né? Quando é nos oferecido, né? E ali a gente começa a conversar. E muitas vezes, naquele bate-papo, a gente consegue descobrir coisas assim, sabe? Que muitas vezes até nós, enquanto humanos, duvidamos. São traumas que a pessoa carrega, o porquê que a pessoa está naquela situação. Muitas das vezes a pessoa é assistida de uma conferência, né? E aí você vai ver, a mãe dela já foi, a avó dela já foi. Tem casos de uma conferência que até a bisavó já tinha sido assistida. E aí você vê, então, opa, peraí, nós temos que romper com esse ciclo de pobreza. Tem alguma coisa que a gente tem que fazer. Não é simplesmente dar somente o de comer, né? Nós temos que dar também o espiritual e proporcionar àquela pessoa sair daquela situação de pobreza. Porque, na verdade, a Sociedade São Vicente de Paulo, nós estamos no mundo para socorrer o pobre. E ao socorrer, junto com eles, mostrar caminhos, ou mesmo criar caminhos, para que a pessoa saia daquela situação. E como é bom, né, ver pessoas que foram assistidas pela Sociedade São Vicente de Paulo, num curto ou num longo período, saindo daquela situação e muitos se tornando vicentinos, né? E assim, voltando só para complementar então questões de dados, né? Então, de 1833, a Sociedade São Vicente de Paulo ela foi crescendo no mundo todo, né? Foi havendo as suas divisões de conferências, depois criaram conselhos para melhor organizar as conferências. E aqui em Juiz de Fora, né? Acredito que algumas pessoas estão pensando, quanto que chegou aqui em Juiz de Fora? Né? Em Juiz de Fora chegou em 1894. Quem trouxe a Sociedade de São Vicente de Paulo para Juiz de Fora foi o Padre Café, né? A gente tem até uma rua no São Mateus, né? O nome do Padre Café, então, foi ele, né? Eu sempre gosto de usar essa referência que ninguém esquece, né? Padre Café, então, né? Que foi aí, trouxe, né? A Sociedade de São Vicente de Paulo aqui para Juiz de Fora. Então, ou seja, né? Nós estamos aqui desde 1894, são 126 anos que a Sociedade de São Vicente de Paulo atua em Juiz de Fora. E alguns dados que eu sempre gosto de colocar, no mundo, nós somos 800 mil membros, né? No mundo todo, são 800 mil pessoas que se colocam à disposição dos pobres. Nós estamos presentes em 151 territórios, né? Territórios é como se fossem países, tá? Porque na Sociedade São Vicente de Paulo a gente tem uma diferença um pouco de país para território, tá? Mas em 151 territórios, aproximadamente em uns 140 a 145 países que a sociedade está presente. E aqui em Juiz de Fora, especificamente, né, trazendo aí para a nossa cidade, em Juiz de Fora nós temos 1.500 vicentinos, né? Embora às vezes eu sei que não pareça, porque o trabalho às vezes é tão silencioso, né? Que muitas pessoas nem sabem. Às vezes a gente fala, o pessoal assusta, mas 1.500 aqui em Juiz de Fora? Sim, com a graça de Deus, né? E nós temos aqui na cidade 750 famílias assistidas. Isso totaliza 3.250 pessoas que mensalmente, né, recebem o auxílio da Sociedade São Vicente de Paulo. Então a gente percebe que através dos números é até uma questão meio grandiosa, né? Os números são grandes, mas é através da generosidade, da humildade do povo de Deus que faz essa obra acontecer. Como eu sempre costumo dizer para o pessoal, é milagre. É milagre. Conseguir ajudar 3.250 pessoas só em Juiz de Fora é milagre, é providência de Deus. Não tem uma explicação humana. É só São Vicente mesmo para dar conta disso, viu? É verdade. Olha só, eu tenho uma pergunta, Vandenberg, aqui, que é do Leonardo Ramos. Ele mandou uma pergunta aqui no bate-papo aqui da live. Qual foi o momento mais feliz e mais triste que você viveu até hoje como confrade na Sociedade São Vicente de Paulo? Então, eu vou começar pelo mais triste, né? Que depois nós vai para a alegria. Então, o mais triste mesmo
foi assim, é quando, não é um, são vários. É quando a gente perde um confrade ou uma consórcia. Quando alguém falece, como foi o caso aí do tio Pedro, né? E na sexta-feira da consórcia Leoníldia também. Isso me deixa muito triste, triste enquanto humano, embora eu tenha certeza enquanto cristão que eles estão indo para o céu, porque eles trilharam um caminho de santidade e serviço aos povos. Mas enquanto humano, eu sinto que eu perco um membro da minha família. E na Sociedade São Vicente de Paulo, nós temos um costume, né, até uma tradição aqui em Juiz de Fora, de sempre quando falece um vicentino, a gente colocar a bandeira, né, ali aos pés do caixão, né? E toda vez, mas é toda vez mesmo, que eu chego, né, num velório, eu vejo a bandeira da Sociedade São Vicente de Paulo, aí eu não aguento. Aí eu choro mesmo, né? E assim, porque eu sinto que uma parte de mim foi-se. Foi por reino de Deus. Graças a Deus é mais um a interceder por nós, né? Mas a minha humanidade ainda não conseguiu conviver com essas perdas, né? Então, assim, sempre quando eu vejo, né? E como, principalmente nesses últimos tempos, né? Que a gente está na comunicação do metropolitano, quando alguém nos manda uma mensagem, Wanderberg, publica lá que fulano de tal morreu. Nossa, eu sou um dos primeiros a saber, né? Isso corta o meu coração para tentar transmitir, né, para os outros através das redes sociais que um confrade nosso faleceu. Então, assim, isso é o que me deixa mais triste, né? É quando a gente perde um confrade ou uma consórcia, né? E o momento mais feliz? Ah, são vários, vários e vários. Acho que são quase todos, né? Acho que é a minha vida inteira. São encontros, pessoas que a gente conhece, vicentinos, né, que a gente vê, né, graças a Deus conseguindo na sua vida, né, cada vez mais prosperar, famílias que são assistidas, né, deixando de ser assistidas, outros se tornando vicentinos, mas eu gostaria de destacar dois, rapidinho. O primeiro foi quando, né, eu entrei na conferência, lá em 1997, né, e me colocaram de secretário da conferência. E eu, sempre muito curioso, peguei a ata da conferência e fui olhar a ata de fundação. E aí o que acontece? Eu descobri na ata de fundação da conferência que a primeira família assistida da Conferência São Vicente de Paulo foi a minha. Olha só que interessante, né? Eu até gosto de contar esse testemunho, né? A conferência que foi fundada no dia 30/10, né, de 1994. O meu pai sofreu um acidente no dia 1º/11 de 94, ou seja, na mesma semana. A conferência foi fundada no domingo, ele sofreu um acidente na terça. E aí, com isso, a conferência veio aqui em casa nos visitar. Só que era um pequeno grupo de pessoas, eu era muito jovem, eu nunca me liguei que aquele grupo que vinha, rezava, né? Vinha sempre com um sorriso no rosto, eram os vicentinos. Então, quando eu abri a ata, aí eu acho que foi o X da questão para me apaixonar, né, pela sociedade. Quando eu abri e vi que a primeira família está lá, ato de fundação, tal, e aí visita a casa do senhor José Lúcio Medeiros. Aí eu acho que ele foi o grande despertar, né? Eu acho que foi o grande amor naquele momento. E a segunda, muito rápida, foi já há algum tempo, né? Eu estive em Coronel Pacheco participando lá de uma assembleia, o pessoal chamava de assembleia, a gente chama de festa regulamentar, que é um encontro de vicentinos, né? E saindo da igreja, né, eu passei na casa da minha avó mora lá em Coronel Pacheco, né? E aí o que acontece? A minha avó, o que vocês estão fazendo aqui, né? Conversando. Aí minha mãe falou assim, a minha mãe me chama de Berguim, né? O Berguim, ele deu uma palestra ali na igreja, a minha avó de quê? Ela, da Sociedade São Vicente de Paulo. A minha avó, mas eu também fui vicentino. A minha mãe não sabia. Eu sabia que meu avô tinha sido, minha mãe sabia. Aí minha mãe falou assim, mas a senhora também foi vicentina? Foi. E aí ela começou a contar tantas coisas que ela tinha feito na Sociedade São Vicente de Paulo, que eu acho que um outro momento que eu gosto muito de destacar é isso. Ou seja, eu tenho no meu sangue o sangue vicentino. Embora eu não sabia, mas o sangue vicentino já jorrava aqui, né, já estava aqui no meu corpo, no meu espírito, na minha vida. Então são dois fatos, né, que eu gosto muito de contar, que eu acho que isso engrandeceu ainda mais o meu amor pela obra. Nossa, que lindo, viu? Eu fico assim, tocado diante disso,
E me lembra muito, né, uma visita vicentinas que a gente foi fazer, que me tocou muito. Até eu quero. A próxima pergunta que eu vou fazer para você é sobre essa questão dos vicentinos. Quando a gente foi visitar uma família, logo depois de uma enchente que teve no transbordamento do Rio Paraibuna em Ponte Preta, e tem algumas famílias que moram logo na beira do córrego, do rio ali, né? Foram todas atingidas, perderam tudo. Eu lembro que logo um dia depois da enchente, nós fomos lá e a senhora, eu não lembro o nome dela, ela tinha os netos, os filhos, era aquela tanto de gente na casa, né? Eu lembro que nós chegamos e ela falou assim com a minha avó: Nossa, dona Luísa, que bom que você chegou. A minha avó: Não, chegamos para trazer solução. Aí ela falou assim: Então vem aqui ver. E ela tampou a panela, eu chego a me emocionar até hoje. E ela estava fazendo sopa de banana verde com o restinho de macarrão que ela tinha. E aquilo me tocou tão profundamente que desde aquele dia eu comecei a repensar a minha vida, sabe? Repensar a minha história, repensar o meu sim a Deus, repensar a minha vocação, o meu chamado. Porque exatamente essas questões, elas precisam tocar na gente, né? Elas precisam nos tocar. E aí, pensando nisso, dona Helena, eu queria que você falasse um pouquinho, nós temos ainda algum tempo, nós temos aí mais ou menos uns 20 minutos, queria que você falasse um pouco sobre a questão agora, a Sociedade São Vicente de Paulo, né, adquiriu, né, a questão da van banho, Trailer. trailer banho, né, que vai servir aí para que os moradores de rua possam fazer a sua higienização. Nós tivemos lá na semana, logo na semana que você ia fazer a entrevista aqui no Pascoal Entrevista, na quinta-feira, teve lá o nosso arcebispo, Dom João Antônio, fazendo a bênção do trailer banho. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi como adquiriu esse trailer banho, e como ele vai ser usado, né? E se ele já está sendo usado. Então, falar, né, desse sonho que se tornou realidade, né? Não tem como não iniciar falando do trailer banho sem falar do Vandinho, né? Você conhece, né, ele muito bem. O Vandinho, Deus já colocou isso no coração dele há algum tempo, né? E aí o Vandinho algumas vezes partilhou conosco, né, desse sonho de ter o trailer banho. E com a graça de Deus, né, esse sonho se tornou possível. Mas até chegar no trailer banho, eu gostaria de começar com a ação missionária vicentina, né? Que o trailer banho é uma ação, né, dessa obra de caridade, né? A ação missionária vicentina com os irmãos em situação de rua, né, já acontece em Juiz de Fora há mais de 5 anos e é até bonito falar isso. Ela partiu aí da paróquia de Santa Terezinha, os vicentinos da paróquia de Santa Terezinha, né, que começaram esse trabalho, né, de levar o alimento até os irmãos em situação de rua. E aí eu falo que o trabalho é tão bonito e é tão silencioso que eu, enquanto vicentino, eu só vim descobrir que tinha esse trabalho depois de 2 anos que ele já funcionava. Olha só, né, porque a gente vê que tem tantas pessoas, né, que às vezes gostam tanto de fazer uma promoção em cima de um ato caritativo, né? E a Sociedade São Vicente de Paulo, até mesmo internamente, muitas conferências nem sabiam que existia esse tipo de trabalho. Eu mesmo, repito, depois de 2 anos que eu vim saber que eles faziam esse belíssimo trabalho, né, aí junto com os nossos irmãos em situação de rua. Então, a ação missionária consiste em levar o alimento, né, o jantar para os irmãos em situação de rua. Então, sai a Kombi, né, da Sociedade São Vicente de Paulo, levando o marmitex, né? Esse alimento é preparado durante uma tarde toda, com muito carinho pelas nossas consórcias, e é tão lindo de se ver aquelas senhoras, né, e até mesmo senhores, né, muitos já até idosos, né, se colocando à disposição de fazer um jantar, e é feito com muito carinho, né, para eles, é tudo colocado no marmitex, e a Kombi vai levando, né, de ponta em ponta da nossa cidade. Chega a se distribuir até 150 marmitex, né, aí por noite. São 3 noites, né, durante a semana que esse trabalho é realizado. E aí, né, essas conferências já faziam parte aí do particular de Santa Terezinha, e a conferência que o Vandinho faz parte, depois chegou, ela é lá do bairro Bairu, né, chegou para complementar, para ajudar nesse trabalho bonito. E o Vandinho, ao ver esse trabalho,
né, sempre falava, poxa, né, a gente poderia ter um local para eles tomarem banho. Mas por que o Vandinho falava isso? Porque numa certa noite, ao levar o marmitex para uma irmã em situação de rua, ela disse para eles, né, hoje eu não quero a comida, porque eu já comi. Eu quero um lugar para mim tomar banho, porque eu estou suja e não tenho aonde me higienizar, né? E aí você imagina, para homem já é difícil, imagina para mulher, né? E aquilo tocou o coração, porque foi o próprio Deus que falou com ele, através de uma irmã, Deus colocou aquilo no coração dele. Por isso que eu falo que o trailer banho nasceu do coração de Deus e foi plantado no coração do Vandinho. E o Vandinho, né, obviamente, procurou algumas pessoas para poder ajudá-lo, como a Beth, né, a Beth aí também da Paróquia Santa Terezinha, hoje a nossa vice-presidente do Conselho Nacional. Exatamente, um amor de pessoa, né, uma amiga nossa, né? A Beth, então, começou a viabilizar, foi atrás da Natália, né, a Natália Meneghini também, foram atrás do Kaique, e aí começa a rede de caridade, né? Um ajuda de um lado, chama o outro que vem aqui, vai somando, soma. E como foi possível, né? Eles apresentaram o projeto do trailer banho para o Conselho Geral Internacional da Sociedade São Vicente de Paulo, né? Nós temos um Conselho Geral que está localizado lá em Paris, na França. Só que o presidente hoje é um brasileiro, é o Renato Lima, ele é lá de Brasília e preside a sociedade a nível mundial. Então, o projeto foi levado, né? Foi apresentado ao Conselho Geral Internacional e lá nós temos uma comissão, né, que avalia todos os projetos e destina verbas, né? Porque a gente tem a Sociedade São Vicente de Paulo em alguns países que são países ricos. E aí esses países ricos, né, eles fazem uma doação para o internacional e o internacional, então, obviamente, né, recebendo projetos, ele, então, vai realocando, vamos dizer assim, esse dinheiro. E com a graça de Deus, né, o projeto foi muito bem elaborado por eles, né? Eu gosto sempre de parabenizar Vandinho, Beth, Natália, Kaique, Júlio, né? Entre outros. E aí o Conselho Geral Internacional, então, o que fez? Tendo esse dinheiro, obviamente, ele patrocinou, né, esse trailer banho. Ele foi, então, feito, né, lá em Belo Horizonte, e no dia 21 de abril, ele chegou aqui em Juiz de Fora. Né? Chegando aqui em Juiz de Fora, esperou-se a legalização de toda a documentação que é necessária, né? Você sabe muito bem que você trabalha com isso, né? A documentação que era necessária foi legalizada, né? A gente agradece à Prefeitura de Juiz de Fora por isso também, porque agilizou, né, o processo. Então, né, Dom Gil Antônio Moreira esteve conosco lá, né, já numa quinta-feira, uns 15 dias, mais ou menos isso, né? Aonde pôde, então, dar a bênção ao trailer do banho. E naquele dia mesmo o trailer já começou a funcionar. Então recebeu a bênção, já estava na rua. E o primeiro peregrino, né, a usar as instalações, a gente, para preservar o nome, né, a gente chama de JM, né? Ele foi o primeiro, então, peregrino a utilizar e ele compartilhou com o Vandinho, com os vicentinos que ele estava. Ele falou assim, tem 14 dias do meu último banho. Que bom que vocês, né, estão disponibilizando isso para a gente. E aí muitos fizeram barba, escovaram dente, muitos usaram, né, os chuveiros. E o mais bonito, porque o carinho da ação missionária é tão grande com os irmãos em situação de rua, porque todas as doações que são recebidas, né, são montados os kits para distribuir, e as roupas, o que me chama mais atenção, desculpa, o que chama mais atenção é a roupa chega, é lavada, e depois ela é passada. Não é dada nenhuma roupa se não for passada. Então são muitos voluntários, né, que passam a roupa, uns lavam, higieniza, coloca no saquinho, né, e para disponibilizar, então, para os nossos irmãos em situação de rua. O trabalho com o trailer está começando, mas a gente já percebe, né, o quanto Deus tem feito na vida de cada um dos irmãos que estão em situação de rua, mas tem feito muito na nossa vida enquanto vicentino, né? E é uma coisa assim... Tem uma pergunta aqui, só para não te cortar, mas a Daniele, ela faz uma pergunta se o trailer banho, ele funciona todos os dias. Não, o trailer banho, ainda a gente está finalizando os dias que ele vai estar funcionando, né? Porque a gente tem liberação da Prefeitura de Juiz de Fora
para funcionar em determinados pontos, né? E aí, o que acontece? Então, ele está funcionando somente alguns dias na semana, né? No caso, ele vai estar funcionando, a princípio, nos dias que a Ação Missionária Vicentina está na rua, né? Então, assim, com essa questão da pandemia, né, nós temos muitos confrades e consórcios que são mais idosos, então eles não estão podendo participar ainda. Mas quando, né, passar a pandemia, se Deus quiser, com eles estando junto conosco, né, nós vamos conseguir ampliar ainda mais a presença, né, do trailer banho nas ruas de Juiz de Fora, tá? Mas, a princípio, né, são 3 dias, né, na semana que ele vai estar funcionando. Lembrando que ele já está funcionando, na verdade. Tá? Vanderlei, só saudar aqui o Branco, ele é um confrade, ele é de São João Nepomuceno, está nos acompanhando, tá bom? Queremos saudar aí o Branco, que é confrade da conferência lá em São João Nepomuceno, está nos saudando e mandando um abraço para você. Eu queria dizer, gente, o quanto que é importante nós ajudarmos, né? E ajudarmos as nossas conferências vicentinas. Quanto da sua paróquia, quanto, né, de outras paróquias, é importante. E dizer, eu queria que você, em poucos minutinhos aí, Vanderlei, você pudesse fazer um convite, né, para as pessoas participarem das conferências vicentinas. Você que se sentiu tocado por essa entrevista e queira participar de uma conferência vicentina, você pode procurar, né? O Vandenberg vai dar aí algumas orientações. Eu queria que você falasse sobre isso, Vandenberg, e também como que as pessoas fazem para doar, talvez roupa, toalha de banho, roupas para ser usada aí no trailer banho, como faz para ajudar a obra missionária, essas coisas todas, se você puder nos ajudar. E quero saudar aqui também a consórcia, a Dorinha, também, que está acompanhando, que é a nossa consórcia aqui na paróquia, viu? Ah, bacana. Saudando todos eles, né? Os meus confrades e consórcios queridos, né? Tô vendo aí o Padre Pierre também entrou, saudar o Padre Pierre, né? Ele é um grande incentivador também da nossa obra, né? Assim como Dom Gil Antônio Moreira, né? Nosso bispo, né? Pessoa maravilhosa, Dom Gil, como muitos sabem, né? Também vicentino, né? Desde a infância, que muito, mas muito mesmo nos apoia. Isso é muito importante, né? A gente tem, então, a igreja, né? Representada aí pelos seus sacerdotes, pelos seus bispos, apoiando-nos. Isso é muito importante. Resumindo, né? Que eu vejo que o tempo está acabando, né? Tá bom, bate palma, o tempo está acabando. E o Instagram corta, né? Então, né? Eu queria convidar, né? Vou olhar aqui para a câmera para olhar dentro do olho de cada um de você que está nos acompanhando nesse momento, né? Te convidar a vir fazer parte desta obra de caridade chamada Sociedade de São Vicente de Paulo. Né? Nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Quando diz, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava preso, doente e foste me visitar. Né? E aí, né, quando nós perguntarmos ao Senhor Jesus, mas quando que te fizemos isso? Aí ele vai olhar todas as vezes que você foi visitar um de meus pequeninos. Vamos acrescentar com a Sociedade São Vicente de Paulo, através da Sociedade São Vicente de Paulo. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Eu queria te convidar para que você possa participar dessa obra conosco, né? Nesse período de pandemia, nós estamos respeitando aí, né, todo o isolamento social, tá? Nós estamos respeitando aí todas as orientações públicas, não estamos tendo reuniões presenciais, né, nesse momento de pandemia. Tá? Mas acabando a pandemia, a gente volta com as nossas reuniões, nós nos reunimos semanalmente em quase todas as comunidades da nossa arquidiocese, vou dizer mais especificamente da cidade de Juiz de Fora. Né? Em todas as paróquias, com a graça de Deus, nós estamos presentes. Né? Isso é muito importante, né? Frisar e agradecer aos sacerdotes aí pelo apoio. Mas, né, nesse período de pandemia, você quer fazer algo pelo seu irmão, pela sua irmã? Eu queria deixar aqui como contato, né, o meu próprio WhatsApp. Com a graça de Deus, nós temos recebido muitos contatos, né, aí de pessoas que estão nos ajudando, cesta básica, móveis, roupa, tudo você pode imaginar, a gente está recebendo, a gente vai, busca, né, ou se a pessoa puder trazer, a gente recebe também, tá? Eu vou deixar o meu WhatsApp, então, eu vou falar, tá? É o 991597614. Vou repetir,
9159-7614. Quem você me manda, né? Aí o WhatsApp, a gente troca uma ideia, a gente orienta, né? Já aconteceu 2 vezes por semana, a pessoa entrou em contato, eu quero ser Vicentino, como é que eu faço? Eu já passei contato do Vicentino mais próximo à casa dela, né? E a gente vai trocando uma ideia. Ah, Vandenberg, mas eu quero ajudar. Às vezes você não sente o chamado a ser Vicentino, mas você quer ser um colaborador. Louvado seja Deus também por isso, né? Você pode nos fazer doação, né? Como eu estava falando, a gente recebe doação de tudo. O alimento, né? Muito importante, produto de higiene, limpeza, móveis, roupas, tudo, tudo, tudo. Pode também mandar um WhatsApp para mim, ou mesmo, né, estar deixando nas nossas sedes. Eu vou deixar 2 endereços. A primeira sede é lá no Conselho Central Santo Antônio, que é ali na Avenida Brasil 2500. Né? Nesse período de pandemia, nós estamos tendo pessoas lá nas segundas, quartas e sextas-feiras, de 15 às 17 horas. Quando terminar a pandemia, aí vamos ter gente lá todas as tardes. Mas na pandemia, segunda, quarta e sexta, de 15 às 17. Ou na Casa São Vicente, né, que é muito conhecida aí por todos, que fica ali na rua São Sebastião, número 412, nesse período de pandemia, de 10 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta. Fora da pandemia, é de 7 às 19, de segunda a sexta-feira. Tá? Então, nós queremos, né, estender a nossa mão e pedir a sua ajuda. Venha colaborar conosco. Gente, quero saudar aqui também, Vandenberg, o Cláudio, que é da cidade de Cerro, Minas Gerais, da Conferência Nossa Senhora das Dores, também nos acompanhando e mandando aí um grande abraço para você, viu? É muito bom, né, ver irmãos de tantos lugares, né, tá somando aí conosco. Isso é muito importante, muito bacana. É verdade. Olha só, gente, nós queremos agradecer de todo o coração, né, a vida do Vandenberg, né, a disponibilidade dele estar conosco nessa noite. Tá falando um pouco como eu disse no início, se não é a maior obra de caridade que nós temos no mundo, é uma das maiores obras de caridade que nós temos no mundo, né, que ajudam, que acompanham, que não é somente um assistencialismo, né, mas a grande identidade da Sociedade São Vicente de Paulo é a promoção do ser humano num todo. Isso a gente precisa entender, acreditar, né? E é uma obra séria, né? É uma obra que nós podemos colocar o pé nela, porque a gente vai ter chão, e um chão que foi exatamente galgado por muitas pessoas sérias. Então, eu quero te agradecer, viu, Vandenberg, de todo o coração. Eu tenho certeza que muitos aqui se emocionaram com o seu testemunho, né, com a sua disponibilidade de estar conosco, viu? Muito obrigado a você, a sua esposa e a sua filhinha, que é linda demais. Ah, obrigado. Eu gostaria, então, né, de agradecer, né, aí a você, Elton, né, esse amigo, você sabe do carinho, respeito, admiração que eu tenho por você, né? Sou muito grato a Deus por ter aí a sua amizade, né? E também por esse convite que você me fez, né, a estar falando aqui, né, em nome da Sociedade São Vicente de Paulo, uma responsabilidade muito grande. Eu não falei nem 5% daquilo que poderia falar, né, porque graças a Deus são muitas coisas que os nossos irmãos e irmãs fazem, né. Outra oportunidade, né, a gente pode detalhar mais do trailer banho, né. Outra oportunidade, a gente pode falar da obra dos encarcerados, que aqui em Juiz de Fora nós visitamos os irmãos encarcerados, os irmãos enfermos, né? Então são várias frentes de trabalho que a Sociedade São Vicente de Paulo tem aqui na nossa cidade, e outras oportunidades a gente detalha, né? Fala aí sobre isso também, tá? Mas de forma muito especial, né? Também agradecer a meus irmãos vicentinos, estou vendo aqui que tem um monte de comentário, né? Bacana, eu não consigo ler, mas eu estou vendo que está passando, né? E, né, dizer assim, da alegria de estar aqui hoje, né? Da alegria de ser Igreja Católica Apostólica Romana, né? E a Sociedade São Vicente de Paulo é igreja, né? Nós somos igreja, nós caminhamos com a igreja, porque nós somos igreja. Antes de ser vicentino, nós somos católicos e temos que ser católicos atuantes, né? Nós temos que amar o Cristo na Eucaristia para que possamos conseguir amar o Cristo no pobre. Que é impossível encontrar o Cristo no pobre se eu não encontro ele na Eucaristia. Então, isso é uma coisa que eu gosto de frisar muito, né? Nós somos igreja, tá? Então, da alegria
de ser convidado a estar aqui hoje representando a Sociedade de São Vicente de Paulo. E queria frisar mais uma vez, não existe Wandenberg sem a Sociedade de São Vicente de Paulo. A Sociedade de São Vicente de Paulo é a minha vida, é a minha paixão, é o meu grande amor. Né? Então, assim, é sempre bom poder falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente vive. E mais uma vez agradecer então a você, a todos da Pascom, e parabenizar por esse excelente trabalho que vocês têm feito aí, né, na comunicação, e também mandar um abraço aí para o padre Everaldo, né, a qual eu tive aí a satisfação de conhecer os pais deles, são vicentinos, né, já há algum tempo, já tem uns 5, 6 anos que eu conheci os pais dele, né, lá em Vias Fortes, né, e é sempre uma alegria saber de mais um sacerdote, né, que parte de uma família vicentina. Então, meu agradecimento, meu abraço a você. Gente, nós queremos nos despedir de vocês, porque o nosso tempo já está acabando, mas nós prometemos chamar o Wandenberg outras vezes para falar de várias frentes de trabalho que a Sociedade São Vicente de Paulo tem em todo o mundo. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que, pela intercessão de Santa Teresinha, possamos ser abençoados nessa noite. Deus abençoe. Um grande abraço, irmão.